Olá, bem-vindos a mais um programa da MAPS na TV. Meu nome é Vanessa e hoje nós temos um convidado super especial, o Alírio Pereira. O Alírio, ele é coordenador de um programa importantíssimo da MAPS. É um programa no qual vocês ajudam homens que estão precisando de um certo auxílio devido à situação de violência doméstica. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, Alírio. Eu que digo obrigado e, primeiramente, boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos. Se você pudesse, então, elaborar um pouco sobre esse programa. Qual é o objetivo principal dessas aulas e o que é o programa? Bom, eu acho que eu começaria com a estrutura do programa, e o programa está, digamos, estruturado em 40 sessões. São 2 horas por sessões, uma vez por semana. É bom que isso fique bem claro. As pessoas muitas vezes confundem que são 40 semanas, mas são 40 sessões e uma sessão por semana, duração máxima de 2 horas, total de 80 horas. E este é um programa que é supervisionado pelo Departamento de Saúde Pública do Estado. E neste sentido, acho que eu devo agradecer a MAPS e o DPH que coordenam este programa e colocam à disposição da nossa comunidade. E o programa, por incrível que pareça, é aqui mesmo no prédio, em cima. Aqui em Somerville. Isso, aqui em Somerville, no segundo andar. Né? Para o endereço, para quem esteja nos assistindo, é 92 Union Square, aqui em Somerville. E, portanto, o programa é um programa que tem como objetivo maior, digamos assim, proporcionar aos indivíduos ideias alternativas e isso, digamos, que seja uma ferramenta, né? Porque eu sei que muitas pessoas acham que nós temos que mudar essas pessoas que vêm para o grupo, mas na verdade não é uma questão de mudar ninguém. O que a gente faz é muito mais ajudá-los a mudar, e nesse sentido o programa tem como princípio básico providenciar essas ferramentas, essas ideias para que essas pessoas que participam do programa possam, dentro do possível, no relacionamento que vivem, ter um relacionamento mais saudável. Então, a ideia... E só para a gente deixar bem claro, nós estamos falando então de pessoas que já estiveram em uma situação de violência doméstica. Então, geralmente é o homem que é encaminhado para esse programa por já ter enfim, né, passado por essa situação, certo? Exatamente, e isso é importante que a gente esclareça que o envolvimento com a violência doméstica pode ser um envolvimento, digamos assim, mais judicial, né, em que o cliente vem diretamente da corte, ou é um envolvimento com a violência doméstica num campo mais informal, em que não tem nenhuma passagem pela corte, mas esses 2 casos, digamos assim, são bem-vindos. Né? Nós recebemos os clientes que, digamos, são self-referral, né? Que vêm por conta própria, da mesma maneira. E como você falou muito bem, o programa é desenhado para servir apenas falantes da língua portuguesa. Então, nós trabalhamos com a comunidade PALOP, né? País de Língua Oficial Portuguesa. Sim. E, no caso, então, não fazemos discriminação se é, digamos assim, um caso judicial, né, em que o cliente vem da corte, ou se a pessoa prefere vir por conta própria. Então, caso, né, eu sou o João, estou interessado, achei interessante, né, o objetivo do programa e, enfim, eu estou passando por aquela situação em casa, ou com o meu parceiro ou com a minha parceira, qual é o meu primeiro passo? Para onde eu ligo? Como é que eu faço? Bom, eu acho que quando não se tem nenhuma referência, nenhum amigo que conheça a MAPS, então o nosso número é 617-764-2091. 617-764-2091. Aí liga e pede para conversar comigo. Eu sou o coordenador do programa, eu dou as instruções necessárias que a pessoa de fato tenha que receber e automaticamente a partir daí a pessoa já sabe o que fazer e como chegar até nós. E claro, nós temos uma entrevista que é um processo um pouco mais demorado, que a gente não vai explicar aqui, mas eu acho que o contato inicial seria através desse telefone que eu passei e conversar comigo um pouquinho mais para saber quais são os procedimentos, né? E não há nenhuma coisa, digamos assim, especial para quem queira participar de uma maneira
espontânea, sem que haja uma intervenção da corte. Quando houver uma intervenção da corte, aí nós estamos falando de um processo um pouco diferente, né? Então, nós teríamos que receber alguma coisa da corte e nesses casos são casos em que o indivíduo ele está sendo, digamos assim, mandado a fazer o programa, né? Mas como eu falei antes, este é um programa que está aberto para todos, não só para aqueles que vêm da corte. Nós temos também o DCF, o Departamento de Crianças e Família aqui do Estado, que manda alguns clientes para nós. Mas a sociedade, de uma maneira geral, pode se sentir à vontade em encaminhar. Certo. E o fato do programa ser localizado na MAPS de Somerville, isso não significa que só as pessoas da região? De jeito nenhum. Acho que com isso é bem que fique bem claro, né? As pessoas do Estado, de uma maneira geral, desde que estejam interessadas, digamos assim, no programa, é só ligar, né? Liga para nós que aí nós encaminhamos o processo. Não tem que pertencer aí a essa área, digamos, de Somerville. Sim. Agora, eu consigo imaginar, né, devido ao formato, né, desse programa e o objetivo do programa, que devem existir muitas pessoas que talvez tenham receio, não é nem medo, mas receio de até tomar aquele primeiro passo, né, de ligar porque eu não quero ser discriminado, ou eu não quero estar em público, ou eu não quero estar num grupo, meio que admitindo que eu passei por uma tal situação de violência. Qual seriam as suas palavras para incentivar essas pessoas a não terem esse receio? Bom, eu espero que as pessoas entendam que o nosso programa não é uma extensão da corte, não é um programa que visa, digamos assim, julgar a pessoa. Aqui é um espaço aberto onde as pessoas vêm e as suas vozes, digamos assim, são ouvidas, né? Então, nós estamos abertos para não só ensinar ou ajudar as pessoas, mas essas pessoas precisam entender que as suas experiências contam. E quando dividem essas experiências com os outros que estão no grupo, e quando escutam as experiências também dos outros, e aí eles começam a entender que por detrás das suas ações existem causas. E essas causas muitas vezes são causas que são comuns, digamos assim, a nós todos. E ao identificar as causas, também a gente tem uma possibilidade de traçar caminhos, digamos assim, de como resolver uma dificuldade ou várias dificuldades e fazer com que elas não se tornem problemas, né? Ficar em casa eu acho que é uma situação um pouco que não é tão boa, porque quando você vê que você está lidando com uma certa dificuldade, é necessário que você procure ajuda. Então, exato. Aqui é o lugar certo, né? A gente deve sempre ir à fonte certa. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente não faz muitas vezes de uma maneira tão apropriada, é procurar a fonte que de fato precisamos, né? Às vezes você tem um amigo, uma amiga, ou o seu pai, a sua mãe, uma pessoa mais próxima, que não necessariamente é a pessoa mais indicada para te ajudar com certas dificuldades. E também é bom entender que dificuldades não são necessariamente problemas. Eu vejo que quando nós não administramos bem as nossas dificuldades, elas tendem a se tornar problemas. E para que isso não aconteça, muitas vezes a gente não sabe como lidar com as dificuldades. É normal que isso seja assim, mas não é normal quando a gente não procura ajuda. Exato. Então a MAPS, eu acho que coloca um programa tão importante para a nossa comunidade, à disposição da nossa comunidade, e eu acho que nós, enfim, a nossa comunidade, o convite que fica aqui, essa comunidade usufrua, digamos assim, um pouco mais disso. E, por favor, entendam que aqui nós estamos abertos, como eu falei, é um espaço de aprendizado e as pessoas, de fato, são ouvidas, né? Então, os homens que vêm para cá na primeira semana se sentem um pouco, digamos assim, desconfortáveis, né? Porque é normal, né? Mas já na segunda, terceira semana se sentem adaptados e... Eu acredito, só observando da forma que você está falando sobre o programa e com muita, como é que fala, muito positivo, né, o seu discurso, eu acredito que, como é você que dá as aulas, né, os bate-papos, não sei se chama-se de aula de bate-papo. Olha, eu acho que a gente pode chamar de quase um pouquinho de tudo, né? É um grupo,
a dinâmica não é igual, digamos assim, a dinâmica de sala de aula, onde você tem um professor e tem alunos. Ali são pessoas que dividem a experiência. É um aprendizado em grupo. Uma interação bastante rica, exatamente, né? E então existe muito esse diálogo entre não só as pessoas que vêm para o grupo com você, mas vice-versa. É um ambiente no qual as pessoas podem se sentir 100% à vontade e seguros de que aquilo ali realmente é só uma fonte de, talvez, informação ou ajuda, ou seja lá o que for que a pessoa naquele momento esteja procurando dentro daquela situação que ela se encontrou, né? Não, você disse tudo, né? De fato, é um espaço seguro, porque nós trabalhamos com uma coisa que eu acho bastante relevante, né? E frisar aqui, que é a confidencialidade, né? Importantíssimo. Coisa que muitas vezes, falando das nossas sociedades, né? Dos nossos países, nomeadamente aí Brasil, Cabo Verde e outros, não é uma coisa tão levada a séria. Exato. Aqui nos Estados Unidos é uma coisa bastante séria, né? E no nosso programa, uma vez que a pessoa esteja no grupo, tudo ali é confidencial. O que nós falamos no grupo, morre no grupo. E a intenção é que a pessoa se sente mesmo à vontade para poder compartilhar coisas íntimas, porque veja, nós falamos da vida de uma pessoa e isso envolve coisas bastante íntimas. Com certeza, um programa importantíssimo. Nós precisamos ir para um pequeno intervalo e já voltamos para conversar um pouco mais sobre esse programa que é oferecido pelo Alírio e a MAPS. Até daqui a pouco. Conte com uma organização que trabalha há mais de 45 anos com as comunidades de língua portuguesa. A MAPS, Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, oferece vários serviços gratuitos, como assistência para a obtenção da cidadania americana, apoio a vítimas de violência doméstica e abuso sexual, centro da terceira idade, teste e prevenção do HIV e outras ISTs e muito mais. Nós falamos a sua língua e estamos aqui para lhe ajudar. Venha nos visitar! Ok, aqui estamos de volta então com Alírio Pereira, continuando a nossa conversa sobre esse programa importantíssimo que é oferecido pela MAPS. Para o pessoal que está chegando agora na frente da TV, é um programa então que auxilia aos homens que já passaram por situações de violência doméstica, nesse caso, deixando de forma mais clara, o homem que agiu de uma forma violenta com seu parceiro ou parceira e que geralmente ou são encaminhados pelo governo, pela corte para o programa, ou então eles mesmos, por conta própria, resolvem então procurar um auxílio, para ver se eles podem então aprender estratégias novas para evitar esse processo violento junto com os seus parceiros. Eu acho que talvez o que eu poderia falar com relação a isso é explicar mais ou menos o que é esse processo que envolve a violência doméstica. E este homem, este cliente que a gente tem falado aqui, é exatamente essa pessoa, esse indivíduo que se envolveu nesse processo de violência doméstica. Acho que a primeira coisa com relação a isso, sem definir, porque a definição ela é muito ampla e existem várias definições para a violência doméstica, explicar seria mais fácil para as pessoas entenderem. Sim. E porque eu vejo que há uma confusão entre o que é a violência doméstica e as formas de abuso, As formas de abuso existem várias, e aí é onde muitas pessoas que chegam no meu grupo nem sabiam que de fato estavam exercendo alguma forma de violência doméstica. E eu acredito que uma delas envolve a agressão verbal. Exatamente. Então, você já citou uma, que é a agressão verbal. Pode ser psicológica, pode ser emocional, sexual. Então, nós estamos falando aí de várias formas de abuso. E a violência doméstica, ela, digamos assim, agrupa exatamente todas essas formas de abuso. Não que elas tenham que acontecer concomitantemente, mas é muito difícil você encontrar um caso de violência doméstica onde haja apenas uma forma de abuso. Normalmente, nós temos uma combinação de várias formas, E nisso, muitas pessoas envolvidas, tanto, digamos assim, aquele que
usa da forma abusiva para controlar o outro ou a outra, como aquela pessoa que está sendo controlada, muitas vezes nem sequer sabem que estão dentro dessa dinâmica que envolve a violência doméstica. E quando as pessoas tenham essa noção disso, eu acho que é bom que, de fato, procurem ajuda, né? Agora, veja, de novo, nós estamos frisando aqui que são pessoas que estão envolvidas em algum processo de violência doméstica. Exato. Bom, esse processo pode ser um processo formal, em outras palavras, judicial ou criminal, são aquelas pessoas que passaram pela corte. E agora estão sendo encaminhadas para o programa. Estão sob liberdade condicional de pena, como a gente fala. E aí essas pessoas são direcionadas para nós. Ou são essas pessoas que eu falei que estão numa condição informal e que ganharam a consciência de que, de fato, não estão vivendo um relacionamento tão saudável certo. E querem, digamos assim, e nós estamos encorajando aqui que procurem ajuda. Então, o nosso programa faz, digamos assim, ou cria esse espaço para atender esses dois lados, tanto aqueles que vêm da corte por um processo formal judicial, digamos assim, como para aqueles que vêm de uma condição informal, mas que não deixa de ser um processo de violência doméstica. Aliás, é até bom que a gente esteja falando nisso, porque, veja, para que deixar chegar num ponto onde você tenha que ir para a corte? Ser forçado a fazer talvez uma coisa que poderia ter, né, aquela prevenção e, de repente, você se apresentar num programa só para poder, então, controlar as emoções, o comportamento, né? Porque é importante que se diga que, quando eu falo isso, eu não estou dizendo ou minimizando o papel da corte, que eu acho fundamental, ou a recorrência a esse tipo de mecanismo para corrigir certos erros ou certas falhas, né? É importante isso. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitos casais nem querem se separar, apenas querem um relacionamento mais saudável. Certo. E ele ou ela não quer que haja violência. Então, antes de que isso chegue num patamar, né, num nível, digamos assim, tão ruim para os dois lados, ou para a família de uma maneira geral, existe essa possibilidade dessa pessoa vir até nós. E como nós falamos anteriormente, quando você procura a fonte certa, normalmente você encontra a resposta mais adequada àquilo que você está procurando resolver. Exato. Então, nesse sentido, né, de tentar não chegar ao ponto, né, de passar por esse processo na corte, e eu estou me dando um exemplo como se eu fosse, né, uma pessoa passando por essa situação, eu João ou Pedro, seja lá qual for o nome, como é que eu posso identificar que eu estou num relacionamento violento? Não eu como mulher, né? Porque também a gente tem que deixar claro aqui que existem dois programas distintos na MAPS. Existe o programa de violência doméstica, que é para mulheres e homens que estão sendo agredidos, que estão sofrendo a violência. O seu é o outro lado desse processo, que é a educação, a ajuda oferecida a esses homens que estão, então, promovendo essa violência. Mas como é que eu me olho no espelho e falo, não, eu acho que eu preciso de que alguém me ajude? Quais são esses sinais? O que é que pode pintar na cabeça da pessoa que vai dizer para ela assim, não, realmente, antes de chegar a um ponto pior, que ninguém quer, o que a pessoa tem que tentar analisar dentro de si, dentro do seu relacionamento, para identificar esses fatores? Bom, eu acho que isso varia, digamos, de caso para caso, né? Acho que, obviamente, que nós podemos dar algumas dicas, algumas indicações do que significa esse processo de violência doméstica. E antes disso, eu queria reforçar a ideia que você colocou há pouco, e eu acho que a MAPS faz um papel importante nisso, porque a gente não trabalha só com um lado da coisa, a gente trabalha com os dois lados, as duas faces da moeda, né? A gente trabalha com aquele ou aquela, e sobretudo, que sofreu com algum tipo de dano durante esse processo de violência doméstica. É necessário que esses danos sejam, digamos assim, reparados. E nós trabalhamos também com o outro lado, que é onde eu apareço para ajudar essas pessoas, que é o lado, digamos assim, que causou os danos, né? E aqui eu acho que merece também um pouquinho mais de atenção quando a gente fala de quem causou o dano e quem sofreu os danos. Muitas vezes, num processo de relacionamento,
é complicado definir ou aferir com uma certa, digamos assim, certeza. Se a culpa é especificamente de uma pessoa só, ou das duas, ou da situação. Exato, porque... É meio complexo. Sim, porque eu concordo, porque a violência doméstica, como você falou, é uma coisa muito complexa, é um fenômeno social, né? O que eu vejo muitas vezes é que a gente tende a polarizar isso, né? Como se a violência doméstica, aí voltando àquela ideia de definição, é como se a violência doméstica ocorresse dentro dessa polarização. Um lado, digamos, que agride e o outro lado que sofre a agressão. E que não tem mais nada no meio, né, que a gente fala, sim. né? Aí é como se nós chamássemos isso de agressor e vítima. Não, não é necessariamente isso. Muitas vezes o que a gente vê, a gente tem, digamos, uma estrada não necessariamente de mão única, mas é uma estrada de mão dupla, onde muitas vezes a vítima também é agressor e o agressor exatamente. É a vítima. Então a gente precisa entender isso. Bom, respondendo a sua pergunta especificamente como identificar isso, é necessário que o indivíduo, né, que a pessoa que esteja passando por esse processo, procure entender como é que é o relacionamento dele ou dela com ele ou com ela. Quando você vê que você não consegue fazer as coisas pelo livre arbítrio, ou seja, tem algo que vem do seu parceiro, da sua parceira, que lhe coíbe, que lhe intimida, que causa um certo medo, que não te dê espaço, digamos assim, para ação, sem que haja essa coerção e esse controle, então, de fato, você está dentro de... Já é uma dinâmica não muito saudável, certo? Disfuncional e que muitas vezes começa por coisas simples, né? Eu acho que aí talvez cabe uma reflexão com relação à violência doméstica, né? E existe um autor, o nome dele é Michael Johnson, e ele é sociólogo da minha área e também ativista, né? E ele diz que existem 3 formas de violência doméstica. Uma que é situacional, uma outra, digamos, que ele tem uma tradução um pouco complicada em inglês, né? Que eu li muito os artigos dele em inglês, mas que ele chama de uma situação mais aterrorizadora, né? Sim. E existe uma outra forma de violência doméstica que é reativa. O que a gente vê muito, nos meus casos, por exemplo, né, o que eu vejo muito, é essa forma de violência doméstica mais situacional, onde a maioria, eu diria que 99% dos meus casos, são pessoas que não têm um histórico criminal. É a primeira vez que estão passando por um processo judicial que envolve a violência doméstica. Certo. Então aí a gente vê que essas pessoas são pessoas que não podemos rotular como criminosas. São pessoas que com certeza cometeram um erro e que precisam reconhecer isso. Um novo direcionamento para poder talvez ter um melhor controle, né, das suas ações, do seu comportamento. E eu acho que uma coisa importante de enfatizar o objetivo no fim disso tudo seria, se possível, manter até mesmo o próprio relacionamento, né? Se a pessoa consegue, né, se apresentar num programa desse para ajudar não só a si próprio, mas ao seu relacionamento, para que aquilo continue estando ali, um relacionamento bonito, porque o relacionamento é para ser uma coisa bonita, o amor entre o homem e a mulher, ou o homem, a mulher, enfim. Eu só gostaria, só para a gente terminar, porque o nosso programa já está acabando, passe mais uma vez o telefone, que as pessoas possam entrar em contato com você. E de já agradeço a sua presença aqui. Um programa importantíssimo e são aulas e conversas importantíssimas que você está tendo junto à comunidade. Então, agradeço imensamente por isso tudo que você faz para as pessoas aí da nossa comunidade. O telefone para entrar em contato com você. Olha, o telefone de novo é 617-764-9021. E esse é o telefone da MAPS. Aliás, eu posso passar o meu telefone celular, que muitas vezes eu não estou no escritório, e é o telefone da MAPS, né? O telefone do trabalho, não é o meu telefone pessoal, é 617-548-0788. Então é só ligar. Sim. Muitas vezes eu não vou estar disponível, né? Porque eu estou trabalhando e qualquer coisa a pessoa deixa a mensagem
que eu retorno assim que eu puder. Tá. Né? E muito obrigado mais uma vez. Por hoje é só, vamos ficar por aqui. Qualquer informação a mais sobre qualquer outro programa da MAPS, vocês podem também ir no nosso website www.maps-inc.org. Até a próxima!